Quais são as expectativas para o Bortoleto em 2025? Assim, vocês já estão careca de saber da informação, o Bortoleto é o primeiro piloto brasileiro desde 2017 na Fórmula 1, vai estrear então agora na Sauber em 2025, inclusive nessas últimas semanas está fazendo vários testes privados com a Sauber e que entra na Fórmula 1 com essa expectativa dentro dessa cesta de futuro campeão mundial, estando naquele espaço que poucos pilotos da Fórmula 1 conseguiram, como é o caso do Leclerc, do Russell, do Piastri, de serem campeões tanto da Fórmula 3 quanto da Fórmula 2 como novatos. Então ele chega no mesmo patamar, no mesmo peso desses nomes, com a expectativa de ser campeão mundial. Inclusive, não só é comparado com esses nomes por conta de ter as mesmas conquistas que eles nas categorias de base, como também é muito bem falado por outros nomes do grid, como é o caso do Alonso, que é o agente dele, e também um técnico pessoal. Tem várias imagens, vídeos do Alonso ensinando, conversando com ele diretamente e ajudando. Inclusive, o próprio Bortoleto falou que antes do título da Fórmula 3, o Alonso ligou para ele, mandou um áudio de vários minutos explicando como ele podia se preparar e como ele podia se portar para a corrida. Então o Alonso também acredita muito nele e vê esse potencial nele, porque realmente tem. O Bortoleto é um piloto que tá ali para no futuro ser campeão mundial da F1. E assim, falar tudo isso pode até parecer chover no molhado. É claro que ele tem esse potencial, que ele tem essa qualidade, não é qualquer um que vence a Fórmula 3 e a Fórmula 2 como novato e chega na Fórmula 1 com essa expectativa. Então que ele vai vencer, para mim é óbvio. Só que isso só não vai acontecer agora. E esse é um ponto que eu quero discutir com vocês, porque eu vejo muito comentário, tanto aqui no clube, quanto em outras páginas, outros canais que eu assisto, do pessoal colocando uma expectativa no Bortoleto que não necessariamente seja realista. Eu já vi muito comentário de gente falando que o Bortoleto tem que vencer uma corrida nessa temporada, que ele já vai chegar disputando o Mundial, inclusive comparando ele com o Senna. Hoje aqui no Brasil, a gente vive uma realidade que a maioria dos brasileiros não entende muito de Fórmula 1. E claro, tem vários fatores para isso, como o fato da gente não ter um piloto brasileiro há um bom tempo. Então é algo que é entendível. E tem muita gente que vai começar a assistir a Fórmula 1 esse ano por conta do Bortoleto. Pessoas que nunca assistiram a categoria antes e pessoas que não assistem há muito tempo. E é normal que essas pessoas não entendam exatamente como funciona a Fórmula 1. Que claro, o talento faz diferença para você ser campeão, mas ainda assim você precisa de um carro, senão é impossível você conseguir isso. E hoje o Bortoleto tá preso numa Sauber. E aí que entra o primeiro ponto, que eu já vi muita gente comparando o Bortoleto com o Senna, falando, mas o Senna começou na Toleman e já levou ela pro pódio, era um carro horrível, então o Bortoleto nessa Sauber também tem que fazer isso. Primeiro, eu não entendo por que colocar essa pressão desnecessária nas costas do Bortoleto, deixa ele ser o Bortoleto, ele não é o Senna. Até porque ninguém nunca vai conseguir ser o Senna, então não tem por que deixar essa pressão no ombro de alguém. E segundo, porque a realidade das duas equipes é muito diferente. A Toleman, no ano anterior que o Senna chega na equipe, apesar de não ser uma equipe boa, claramente, era uma equipe que tinha tido resultados como P4, P5, P6. Era um carro de meio de pelotão que nas mãos do Senna, ele transformou num carro que podia disputar pódios e em corridas específicas como em Mônaco talvez até vencer. O Bortoleto chega numa equipe com uma realidade bem diferente. A Sauber no ano anterior era uma equipe que conseguiu pontuar em apenas uma corrida em toda a temporada. Mesmo se você colocasse o Verstappen, o Hamilton, o Alonso nessa Sauber, eles não iam conseguir fazer essa Sauber ser um carro que disputasse pódios. Claro que no final da última temporada, em 2024, a Sauber mostrou um potencial, mesmo que só tenha pontuado em uma corrida, estava conseguindo correr mais próximo dos pontos, inclusive no próprio GP de Abu Dhabi, o Bottas acabou não pontuando por um erro dele mesmo num acidente. Então mostra esse potencial de que talvez em 2025 a Sauber seja uma equipe que consiga brigar com mais frequência nos pontos e por conta disso, o Bortoleto então possa mostrar um pouco mais da habilidade que ele tenha. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer com tudo isso é não tem por que jogar essa pressão desnecessária nas costas dele. O Gabriel é um talento e ele chega com essa expectativa de ser um futuro campeão mundial, claro, mas ele tá num carro extremamente limitado e só no primeiro ano de F1 dele. Não tem por que jogar essa pressão nas costas dele no momento. Agora, dito isso, a gente vai pra parte boa, vamos dizer, do vídeo, que é exatamente falar sobre esse projeto da Audi, como eles acreditam no Gabriel. Se você acompanhou os vídeos aqui no clube, eu falei muito sobre toda essa novela que envolveu da negociação da McLaren com a Sauber. E outro comentário que eu vejo com muita frequência é o pessoal falando, se o Gabriel for muito bem, você acha que alguma equipe vai querer contratar ele, alguma equipe grande? E minha resposta pra isso é sempre não, e não porque uma equipe grande não vai querer contratar ele, porque isso vai acontecer, mas porque a Audi não vai deixar ele sair, e por um simples motivo, esse projeto da Audi tá sendo construído pro Bortoleto. A Audi acredita no Gabriel e não à toa um dos principais pontos de toda essa novela da negociação deles com a McLaren era o fato de que a Audi queria um contrato de 4
anos porque eles querem desenvolver o projeto ao longo do Gabriel. E a McLaren não queria liberar por 4 anos porque caso eles precisassem de um piloto, se o Norris ou o Piastri saírem da equipe, eles teriam um piloto de qualidade para confiar com o Bortoleto. Então a gente tá falando de duas equipes que realmente brigaram porque queriam ter ele como um dos seus possíveis pilotos. E o projeto da Audi se desenvolver nos próximos anos, assinar esse contrato de longo prazo com o Bortoleto, exatamente pensando que daqui nos próximos 3, 4 anos eles têm uma equipe competitiva e para isso eles precisam de um piloto que possa entregar resultados. E eles acreditam que esse piloto é o Gabriel. A ideia é exatamente construir esse projeto em volta dele, transformar ele a longo prazo nesse primeiro piloto e no piloto que possa trazer as vitórias para casa quando a Audi tiver um carro para isso lá para 2028. E já tem alguns passos sendo dados nesse projeto da Audi. Você pode ver que recentemente eles fizeram investimento de um escritório na Inglaterra. Inclusive a Audi e a Haas vão ser as únicas equipes da Fórmula 1 que operam em 3 países diferentes, com eles tendo um escritório na Alemanha, tendo a fábrica deles lá na Suíça e o escritório que eles construíram em Silverstone, na Inglaterra. E o propósito da construção desse escritório foi exatamente de poder atrair talentos. Querendo ou não, os principais nomes da Fórmula 1, engenheiros, mecânicos que sejam, ficam ali na Motorsport Valley, que eles chamam, que é a região que fica a sede da maioria das equipes ali por Silverstone. E quando seu escritório principal atua muito longe dali, é difícil de atrair talentos. Além de que alguns sites como o Motorsport também levantaram o ponto de que o custo de vida na Suíça é muito mais caro do que o custo de vida na Inglaterra. Isso também dificultava a atração de talentos. Só que agora com esse novo escritório que eles construíram na Inglaterra, eles pensam em conseguir atrair mais nomes importantes, conseguir atrair mais engenheiros, mais mecânicos de qualidade para conseguir evoluir a equipe nos próximos anos. Apesar de hoje a Sauber ser uma equipe muito ruim, a ideia é que nos próximos anos a Audi seja uma equipe competitiva e que entregue um carro competitivo pro Bortoleto. Claro que tem algumas notícias que não animam todo, como o Mattia Binotto, que é o diretor ali de todo o projeto, falando que o motor Audi vai começar um pouco atrás das concorrentes nesse primeiro momento, o que faz sentido também, considerando que eles nunca fizeram um motor para Fórmula 1 e estão começando do zero, mas ainda assim é uma montadora que está deixando claro que não está entrando na Fórmula 1 para ser qualquer uma. E todo esse investimento, todo esse foco que eles fizeram com o Bortoleto para atrair um talento desses para a equipe, com um projeto de transformar ele no piloto principal nos próximos anos, é a prova disso para mim. Então ele tem o talento e tem uma equipe em volta dele que quer desenvolver esse talento para os próximos anos. E é por isso que eu digo que a gente tem que ter paciência. Nesses primeiros anos, o carro da Sauber, o carro da Audi, não vai ser exatamente isso que a gente espera que ele tenha em mãos, considerando o talento que a gente sabe que ele tem. Então nessas primeiras temporadas, ele não vai estar disputando pódios, ele não vai estar disputando vitórias ainda. Mas a gente pode usar outras métricas para entender como o Bortoleto está indo muito bem. E é exatamente comparar ele com o principal rival dele, o companheiro de equipe, o Hülkenberg. Quando a gente pega os nomes que vieram com a mesma expectativa da cesta do Bortoleto que eu falei, de campeões da Fórmula 2 e da Fórmula 3, a grande maioria deles perdeu para o companheiro de equipe no primeiro momento. O único que saiu vitorioso foi o Leclerc contra o Ericsson, mas foi porque o Leclerc estava enfrentando o Ericsson mesmo. Agora, quando a gente pega os outros nomes, como o próprio Russell, ele perdeu pro Kubica no primeiro ano dele na Williams. Quando a gente pega o Piastri, perdeu pro Norris no primeiro ano dele de McLaren. E até o próprio Norris, apesar de não ter sido campeão das duas categorias, ainda assim chegou na Fórmula 1 com uma grande expectativa de ser campeão mundial, perdeu pro Sainz no primeiro ano dele. E nesse primeiro ano, o Bortoleto enfrenta um piloto experiente que tem anos de categoria, que é o Nico Hülkenberg. E caso ele perca nesse primeiro ano pro Hülkenberg, ele fique atrás na tabela de pilotos, não é o fim do mundo, como eu já vi muitos comentários falando também, que se ele perder pro Hülkenberg, ele vai flopar, ele vai ficar atrás. É natural que um piloto novato, no seu primeiro ano de categoria, não consiga vencer um companheiro de equipe, ainda mais um cara que está há tantos anos na Fórmula 1 e consegue trazer resultados consistentes. O salto da Fórmula 2 para a Fórmula 1 é violento, e a gente viu isso ao longo da última temporada, com o próprio Antonelli batendo o carro da Mercedes, o Berman no GP do Brasil tendo dificuldade de manter o carro na pista, o próprio Colapinto, mesmo mostrando muita velocidade, tendo também dificuldade em não bater ele. É um salto muito violento, e o Bortoleto vai cometer erros, ele vai bater o carro no muro, ele pode terminar pior do que o Hülkenberg na maioria das corridas. Mas nada disso significa que ele não é um bom piloto. Se ele conseguir se classificar próximo do Nico, se ele conseguir terminar as corridas próximo dele, isso aí já é um bom ano. E claro, um ano de sucesso, um ano acima da média, seria se ele já vencesse o Nico logo nessa primeira temporada. Mas terminar atrás dele também não é o fim do mundo. E é isso que a gente, que gosta e acompanha a Fórmula 1, acompanha o automobilismo há muito tempo, tem que também passar para essas pessoas que estão chegando agora, que vão começar a assistir a Fórmula 1 por causa do Bortoleto.
porque isso vai aumentar e muito a popularidade da F1 no Brasil. E a gente precisa explicar esses pontos para as pessoas, explicar que os carros não são iguais, explicar que tem uma diferença muito grande da Fórmula 2 para a Fórmula 1. E o Bortoleto chega assim com a expectativa de ser um piloto campeão mundial e de que nos próximos anos é um piloto para estar disputando vitórias com frequência nesse projeto da Audi, mas talvez nesse primeiro momento o objetivo dele seja no máximo terminar ali no top 10 com frequência e tentar derrotar o companheiro de equipe, mesmo que na maioria das corridas os dois terminem no fundo do pelotão, não porque sejam maus pilotos, mas mais por conta do carro que eles estão pilotando. E no geral é isso, o foco do Gabriel então é tentar vencer o Hülkenberg, e a gente como brasileiro tem que tomar cuidado com essas comparações, principalmente essa comparação com o Senna, que eu acho colocar uma pressão desnecessária no colo de qualquer pessoa, e também tentar educar as pessoas que não têm um conhecimento sobre a Fórmula 1. O Bortoleto é um talento em potencial e é alguém que eu aposto para ser um futuro campeão mundial. Ele tem esse status, as equipes enxergam isso, não à toa 2 equipes já se degladiaram por ele na última temporada. A gente tem que dar o tempo ao tempo, deixar o Gabriel trabalhar e apoiar ele ao longo do caminho. Mas aí tá minhas expectativas pro Bortoleto para 2025. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você quiser continuar toda essa discussão, você pode fazer isso entrando no Discord do clube, o link tá aqui na descrição do vídeo, como sempre. E se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal e também como uma forma simbólica de estar ajudando a gente. Você pode se tornar membro clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que ajuda muita gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.